Olha, espero que você mais uma vez curta o nosso vídeo, compartilhe, manda aí pra galera que tá aí. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com uma visita que vocês já conhecem. E o Carlos tá aqui do meu lado hoje, do meu lado. Não é não, Carlos? Olá, vamos dividir aqui o microfone, tamo juntinho. É Hoje isso tá aí. todo mundo. Aí a edição tá na área. Todos os sábados, todo tempo com você, às 7 horas da noite, você já sabe. E hoje a gente vai falar novamente sobre um assunto que a gente já deu uma pincelada, mas hoje nós vamos com mais profundidade. E hoje esse tema, fica ligado, porque talvez você nunca ouviu da maneira que você vai ouvir hoje. E vamos ver, estamos aqui amparado pela nossa querida amiga Vivian, nossa bióloga aqui, que vai trazer pra gente coisas que são estudadas há muitos e muitos anos já. E como que a palavra traz isso antes mesmo do estudo constar, da ciência trazer. Então, e isso pode ser que você ache que não tem importância para o seu dia, para a sua semana, para suas coisas, mas você vai perceber que, assim como para minha fé, isso aqui fez todo sentido, porque está escrito que também pela criação de Deus ele se revela para nós, não só pela escritura, mas também por aquilo que ele fez. E hoje, mais uma vez, o nosso tema vai ser a nossa santa água. Então, Vivian, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Renato. Obrigada, Carlos. Obrigada, Edson. Pessoal, bom estar aqui com vocês novamente. Renato mexendo no meu microfone aqui. Ele nunca acha que tá bom. O microfone tem hora que ele fica assim, ó, né? Ele fica pra outra direção. Aí a pessoa fica assim, ó, boa noite aí, não sei o que, o microfone vai lá. Ele tem que ficar de frente, não é isso, diretor? Quanto melhor de frente, quanto mais de frente, melhor. Aí, ó, pronto. Sim, senhor. Vamos lá. Vamos. Tá bom assim? Vamos assim. que vamos. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar mais um pouco de água. O que é esse elemento? O que é essa substância na natureza? E por que ela tem tanta importância na Bíblia? Por que ela é tão falada, né? E, claro, a gente tem, desde que a humanidade, a água está no nosso dia a dia. E ela é essencial para a vida nossa, das plantas, dos animais, né? Uhum. Não só para viver, mas viver saudavelmente. Então, essa importância que desde os povos mais antigos, onde eles se estabeleciam ao longo de cursos de rios, aprenderam a cultivar e deixar de ser nômades para ser sedentários, baseados no cultivo, pensando nas estações do ano, quais as plantas eles podiam domesticar, que fossem mais resistentes ao clima e que quando tivessem questões de intempéries climáticas também, essa água, na sequência, pudesse servir como uma água que realmente fosse trazer frutos, produtividade, né? Porque às vezes a planta não resiste às intempéries climáticas, ao estresse, e a chuva vem e não adianta. Porque ela já passou do ponto e ela sofreu tanto que ela não consegue, mesmo quando a água retorna. Então, essa relação do homem com a natureza, com os ciclos, né, das estações do ano e com todo o ciclo hidrológico, ele é muito antigo. E a Bíblia, ela não foi desenhada para ser um tratado de ciência, nem de história, né? Mas uma forma muito rica e interessante, poética, inclusive, alguns livros são poéticos, né, Carlos? Eles trazem toda essa relação do homem com a água e com a natureza de uma forma muito interessante e cientificamente correta nos dias de hoje, né? Que nós conseguimos comprovar que aqueles fatos ou aqueles dizeres ou aquele poema realmente bate com o que a gente estudou na ciência séculos depois. Incrível, né? Para começar aqui, eu até trouxe um trecho de Jó. Se o Carlos puder falar um pouquinho de Jó pra gente, esse livro.
Você trouxe Jó aí. Jó. Jó é um escrito muito antigo, né? E vem falar... Eu acho que o Renato pode falar melhor que eu sobre isso. Sobre Jó. Cara, eu acho que é que o caso de Jó é um caso que a gente há mais de uma interpretação sobre, mas eu ouvi uma e eu achei espetacular, que é Jó, embora ele fosse quem ele era, ele revela bem no final da trajetória dele que ele conhecia Deus só de ouvir falar. E embora ele fosse quem ele era, uma pessoa íntegra, ele tinha boas atitudes, ele era um homem que ajudava toda aquela comunidade, todo mundo conhecia Jó naquela região, ele era muito rico, ele era muito bem sucedido, ele podia ajudar, ele gostava de fazer isso, ele era o xerife da cidade, uma coisa assim, que esse xerife que tem de cidade antiga, ele não era xerife, mas ele era assim, uma pessoa muito conhecida e muito benquista no meio. E engraçado, o coração dele tinha essa... Ele era um homem que a gente hoje chamaria, Jó é um homem bom, mas Cristo mesmo disse, só quem é bom é Deus. Mas socialmente ele conseguia cumprir essas coisas que hoje a gente vê com boas ações, e acontece tudo que acontece com ele, mas no final ele revela, eu só te conhecia de ouvir falar. Ele, embora ele fosse tudo aquilo, algo faltava, e no que faltava em Jó era exatamente ter um encontro pessoal com Deus, e não daquilo que alguém um dia falou e ele creu, mas ter um encontro com Deus direto é o que fez toda a diferença para restituir toda a vida dele de volta. Ele precisava beber da água que ele tinha ouvido falar. Exatamente, é verdade. Então, quando a gente tem sede, a gente sabe que a gente quer alguma coisa. A gente sente aquela sensação que, nossa, tô com sede. Mas só quando você toma a água, você fala, agora eu conheço o que é estar saciado da sede. De falta, né? A água, quando a gente tá com sede, a gente fica com aquela falta dela, né? E às vezes a gente até nem... No meu caso, que tenho TDAH, às vezes eu não sei o que é essa agonia. Eu tô com sede. E quando a gente toma água pura, não tem outra coisa. Se você tomar refrigerante, suco, não vai resolver. Não. Tem que ser água, né? E eu acho que é essa água mesmo que você está falando aí. Tem uma coisa interessante sobre a sede, que quando você sente a sede, é porque já passou do tempo de você tomar água há muito tempo, né? Isso aí. Dizem que não é bom você sentir sede, né? Lá a sede já tá no limite já. Alerta Já tá no vermelho já. alarme. Exatamente. Nessa hora, na verdade, o seu corpo, ele já tá dizendo, olha, eu tô com alerta vermelho. Rápido. É sinal, aquele sinal de saída para evacuar o prédio porque tá pegando fogo. Então, tudo tá esquentando, tá faltando combustível, tá faltando para alimentar as células, e os processos fisiológicos já começam a já não funcionar da forma mais perfeita possível. Então, esse já é um sinal que passou do ponto. Então, quando a gente fala de água, essa água, tanto para nós, né, que ela vai saciar o nosso organismo, vai nos hidratar, fazer com que o nosso corpo funcione bem, ela está dentro e está fora. Ela está em todo lugar. Aqui no ar que a gente respira, tem vapor de água. Na torneira que a gente abre para encher o nosso copo d'água e tomar banho, e os rios e os lagos e as nuvens. E a própria chuva que cai, a neve, as geleiras, tudo isso é água. É que às vezes a gente não associa, às vezes a gente associa muito a água líquida que está no nosso copo, né? Mas ela está em todas as formas. E no próprio Jó, eles, em algum momento, quando os amigos de Jó estão falando com ele naquele momento de sofrimento, eles até citam algumas coisas relacionadas à água. E essas citações que eles colocam, aí que
vem aquela questão. A Bíblia não é um tratado de ciência, mas ela coloca as coisas numa ordem tão perfeita e correta há 4.000 anos atrás, porque Jó, ele já vem de uma comunicação oral, né? Antes dele ter sido escrito, isso já vinha nos escritos hebraicos, essa relação que eles tinham já é anterior, quando era só verbalmente comunicado. Então, 4.000 anos antes de Cristo. É muito tempo. É muito tempo. E olha o que eles dizem assim, ó. Jó 36, a partir do 24. Lembra-te de engrandecer a sua obra, que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. É o que a gente acabou de falar. A gente vê a chuva, vê a nuvem, vê as geleiras, vê a neve. E aí ele segue. Eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos. E o número dos seus anos não pode se esquadrinhar, porque faz miúda as gotas de água, que do seu vapor derramam a chuva, qual as nuvens destilam, e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura, pode alguém entender as extensões das nuvens e os estalos da sua tenda? 4.000 anos antes de Cristo ele já falava isso. Olha, que incrível, né? Que incrível. E para vocês terem uma ideia, aqui, 4.000 anos antes de Cristo, e relatos históricos, né, trazem, na verdade, que foram encontrados pelos historiadores e arqueólogos, que foi-se falar sobre esses exatos itens, sobre chuva, vento, vapor de água, aqui de uma forma mais empírica, só 300 antes de Cristo. Só que a comunicação oral, que depois foi trazida para o livro da Bíblia, é muito mais anterior. E cientificamente falando, a gente só foi lidar com a hidrologia, com o ciclo da água, com todos esses itens que foram citados agora, no século XVII, onde a gente foi falar cientificamente disso e comprovar, através de experimentos que tinham um método científico, que podiam ser repetidos e mensurados, que tudo isso que estava escrito realmente era como estava lá. Olha só. Então é super novo a ciência realmente vir com métodos e conseguir mensurar e provar o que já estava nesse poema de Jó. E o que está escrito aí em Jó, não necessariamente eles sabiam aqui. O que você está falando de 4.000 anos atrás é que isso é desde Adão. Adão já tinha esse conhecimento e ele foi trazendo isso por tradição oral, e eles aqui só sabem isso por conta dessa tradição que veio vindo falando por eles desde esse tempo. E não se perdeu. Você vê como também é um povo zeloso, né? Que veio trazendo a palavra da verdade desde os princípios ali, desde quando Adão foi expulso e foi viver na terra e foi se criando toda a comunidade, veio Noé, e aí foi vindo todos eles ali e não se perdeu. Porque, inclusive, Noé era sei lá, neto dessa galera toda que veio para trás aí. E ele veio... Noé foi o livro vivo vindo de Adão, porque dali rompeu com a humanidade e sobrou Noé, que era um livro vivo ali, sobre toda essa história do passado. Foi passada para os filhos dele e assim foi se seguindo até que chegasse a esse cara aqui, que é o Eliú, né, que dispôs desse poema aqui, dessas palavras aqui tão grandes e verdadeiras, que é o que você está falando, que foi comprovada depois. Aposto que eles mesmos, ao dizerem essas palavras, nem tinham tanta consciência, cara. Eu acho que eles criam nessas palavras, não de saber, mas eles acreditavam do que elas eram, sabe? Sim, porque é a própria inspiração, né? Todos esses livros foram escritos pela inspiração. Nem tudo eles entendiam, ou quase nada era entendido, mas era escrito porque sabia que existia uma inspiração divina para que isso fosse redigido. E uma verdade, né? Uma verdade já tendo sido vivida por eles ali, porque a palavra para eles realmente é a verdade. Embora o livro tenha sido escrito muito antes, esse livro, essa verdade já estava entre eles há muitos anos antes desse livro. Então, a verdade oral
já era vivida por eles. Então, aqui a gente teve a honra de ter elas escritas, né? Exato. E existem mais trechos ainda que reforçam essa questão de que alguns itens biológicos e relacionados à água, eles se repetem na Bíblia e eles trazem essa mesma versão que hoje a gente se prova, né? Tem até um outro trecho, só que daí já não... ele fala justamente da água que cai do céu e que rega a terra. Isso para civilizações antigas era um mistério. Como que isso acontecia? E só em 100 antes de Cristo, que um romano chamado... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui... Marco Vitrúvio. Ele foi o primeiro que indicou que a água infiltrada no solo vinha da chuva e da neve. Sabe essas águas subterrâneas, os poços que são cavados e que depois alimentam os lençóis freáticos? Foi só 100 a.C. que alguém redigiu de forma empírica, não era um tratado de ciência provado, não tinha método científico envolvido, mas foi ele que foi o escrito mais antigo achado em 100 a.C. a respeito desse tema. Beijo. Olha que coisa, né? E Isaías já falava assim, ó: assim como a chuva e a neve descem dos céus, não voltam para ele sem regar a terra e fazer brotar e florescer para produzir semente para o semeador e pão para o que come. E assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55:10. E aqui é aquela conexão entre a água e a palavra. Então, eu acho que esse é o ponto onde a gente olha para a natureza, olha para os elementos, olha para tudo que está à nossa volta e aí traz para dentro do nosso coração, do nosso entendimento e da palavra, o que tudo isso significa para a gente. Pois é, né? Porque às vezes as pessoas, eu acho que às vezes ficam perdidas do tipo assim... Assim, você contemplar a natureza é uma coisa. Mas você passar a acreditar, assim, de maneira inteligente, você pegar a natureza e compreender que Deus está se revelando nela, e se revelar o que eu quero dizer ele está dizendo algo sobre o que ele tem feito. Ele está dizendo algo sobre as coisas que ele é. Ele está dizendo sobre ele pessoal, ele está dizendo sobre o plano dele, ele está dizendo sobre as coisas que já aconteceram e vão acontecer, ele está dizendo o que essas coisas representam aqui na Terra, que elas não são para sempre, que elas são passageiras também. Ele está dizendo muitas coisas através da natureza, que é a criação dele, para falar das coisas de Deus. Não é só porque a natureza é bonita, porque Deus é mais bonito ainda. Porque Deus não criaria algo bonito, nada poderia ser bonito de algo que não é mais ainda. E se a natureza é tão linda que a gente contempla, é porque vem de um que é a própria beleza. A beleza só poderia sair daquele que tem a beleza, né? Quer dizer, as coisas que Deus fez e deixou aqui pra gente, elas revelam quem é Ele. A personalidade, mas também revelam os planos de Deus. E é isso que pra mim é mais instigante, cara. Quando eu leio essa passagem que ela leu ali agora, que a Vivian trouxe, que a gente até falou aqui, que é que a palavra dele é como a água. Então a gente tem que pegar essa analogia que é ele que está fazendo e compreender o modo com que a água se comporta, que a partir daí a gente vai entender exatamente como a palavra de Deus também se comporta. Porque isso é tudo a mesma coisa, está dizendo tudo a mesma. Você estudar essa palavra ou pegar a água e estudar, os comportamentos eles têm que coincidir, porque eles são do mesmo.
Eles estão vindo da mesma fonte. Eles servem para as mesmas funções. Eles têm as mesmas diretrizes de atingir um objetivo com relação àquele que é o criador de tudo, que é aquele que está como um rio, que forma o caminho para desaguar naquilo que Deus deseja. Então as águas, elas... Por isso que a gente trouxe de novo esse estudo das águas para vocês e até para nós aqui, que é para a gente confirmar isso em nós. É importante a gente saber da água, por quê? Porque nela está a revelação do que Deus está fazendo para você, para mim, para nossa vida, para o plano dele, que é para a humanidade inteira, do planeta Terra, de todo mundo. Então, isso aqui revela coisas grandiosas de Deus. E é por isso que para nós é tão instigante esse tema da água. E aqui ele está dizendo algo que para mim é muito forte e é muito significativo. Ele fala, do mesmo modo que a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem para eles quem? Para os céus. A água não retorna para o céu sem antes regar a terra, fazer brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador. Veja bem, e pão para os que dele se alimentam. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Deus falando. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para a qual eu a enviei. Isso aqui, cara, é muito forte, cara. E, cara, você entender todo o processo que a água faz numa frase que ele colocou aqui, é entender exatamente o caminho da palavra. Qual que é o objetivo da palavra? Essa frase, ela diz: do céu desceu a água viva, que é o próprio Cristo, assim como a neve. E Deus está dizendo, ela não retornará para o céu, olha só, sem antes regar a terra, brotar e fazer florescer. Cristo desceu, brotou na terra e floresceu, virando quem ele se tornou. Aos 30 anos, batizado, foi para o deserto, começou a fazer os milagres, as pessoas começaram a conhecer. Isso foi a semente que já tinha caído na terra. A água, que é ele mesmo. Ele é tudo, né? Ele é a semente, ele é a água, ele é a vida. Ele brotou da terra, dentro do útero de Maria, saiu aquela vida ali mais importante da humanidade, saiu, se tornou o homem que se tornou. Para o quê? Para qual fim? Aí ele está dizendo, produzir sementes para o semeador. Quem que é o semeador? O Pai, o próprio Deus. Produzir sementes para o semeador, para o próprio Pai. E pão para os que ele ainda proveu o pão, ele ainda alimenta aqueles que vieram. Quer dizer, todo esse caminho que a água faz é exatamente o que Cristo disse para a samaritana. Ele falou, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água viva dentro de você que vai jorrar para um caminho de eternidade. Quer dizer, tudo numa frase dita por Isaías há muitos séculos atrás, antes de Cristo. Tudo pela água. Essa água que cai dos céus, que permeia a terra, e ela infiltra e preenche os lençóis e rega as plantas, como nós falamos, é a mesma. É a mesma de antes, é a mesma de ontem e vai ser a mesma de amanhã. Nesse ciclo infinito de cair dos céus, fazer o seu papel e voltar. Como que ela volta? Ela volta na forma de vapor. A gente vê como que ela desce, chuva e neve. Mas a gente não enxerga o vapor subindo, não é? Não. Não enxerga, mas ele tá lá.
só está subindo e formando as nuvens no céu, ou depois se congelando em áreas muito frias e descendo como chuva e neve. Então a gente não vê esse retorno. Uma parte do ciclo é invisível para os nossos olhos, mas acontece. Então toda essa parte que seria, vamos dizer assim, mais física, né? Mais não tão palpável, né? Porque o vapor você quase não consegue palpar e entender que ele está aqui, né? Mas ele está fazendo o seu papel e é levar de volta para o Pai. Então quer dizer que a água é a mesma? É a mesma. Séculos e séculos atrás e séculos que estão por vir. É a mesma que passa por os diferentes estados, sólido, líquido e gasoso, e vai ciclando no nosso planeta, e caindo dos céus, e entrando na terra, entrando nos organismos vivos, permeando o solo e evaporando de novo. Essa mesma água que faz isso. Mantendo a vida, trazendo o pão para aqueles que comem, fazendo florescer, enchendo os reservatórios internos, que depois são os poços, o próprio poço da Samaritana que vocês citaram. Sim. Cara, mas assim, se a água é a mesma, o que é mais impressionante, eu não sabia disso, tu sabia? Não, bem não. Tu sabia? Cara, eu não sabia. Não, né? E isso me fez pensar também assim, né? Nós também somos uma espécie de reservatório, porque essa água fica na gente um tempo antes de sair, né? Ela circula em nós, né? A gente também é um reservatório. Né? Exato, ela permeia tudo e todos. Tu que foi na academia outro dia, né? Suei um monte, tu tá respirando minha água aí, ó. Com certeza a água evaporou de você, cara. Não, se for água... é a água dele, né, cara? Que a água dele. É tudo dele. É uma boa água. É uma boa água. Se a água é a mesma, desde que existe a Terra, Carlos, o que é muito louco de pensar, eu achava que a água, sei lá, a gente acha que a água some e aparece, né, cara? A gente não pensa sobre isso, né? Não, é estranho, porque é meio óbvio, se você pensar no contexto da atmosfera, do espaço, que não tem água, né? Tipo, né? Da onde essa água tá vindo, né? Lugar nenhum, né? Tipo, tá presa aqui, a gente não para pra pensar. Então. Cara, a água ser a mesma só confirma o que realmente... Quem é o mesmo, Carlos? Sim. Quem é o mesmo? Eu acho, assim, impressionante isso. Quando a gente olha a palavra e vê que ela se comporta também como a água, né? E como que isso é importante da gente perceber que a ciência não afasta a gente de Deus, né? Você trouxe aí como que a gente pode se maravilhar cada vez mais olhando as obras dele. Sim. E ele já tinha dito: eu me revelo também através da criação. Tá em Romanos, em algum lugar que eu não me lembro, mas ele fala: eu me revelo através do que eu escrevi, das escrituras e também da criação. Deus é didático, né? Ele é sensacional, né, cara? Agora, quem é aquele que é o mesmo ontem, hoje? Cara, Paulo, eu acredito que foi Paulo que escreveu Hebreus, em Hebreus 13, versículo 8, Edson. Hebreus 13, 8. Ele manda essa frase aqui, ó: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ainda ele coloca assim, ele dá uma aqui e fala assim: não vos deixeis influenciar pelas várias doutrinas heréticas, porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça e não por alimentos cerimoniais, aos quais podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Que não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Que todas as outras coisas de cerimônia e de coisas que a gente coloca, ou até doutrinas e teorias, segundo o que Paulo está escrevendo, elas não podem trazer nenhum benefício para o homem, senão
aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque a água é o reflexo do próprio Cristo. E não foi de graça que ele compara essas coisas. Quando ele fala, eu sou a água viva. É por isso. Como que ele sabia isso aqui, cara? Como que as coisas poderiam... porque ele é o próprio Deus, entendeu? O cara veio 2000 anos antes. Irmão, não tinha nada. Tinha só lá a escola bíblica, sei lá, escola hebraica lá deles lá. Não tinha nada no mundo, cara. Um povinho desse tamanho aqui, no final do mundo, aquele lugar lá árido daquele jeito. Mal tinha água pra eles beberem. Cara, o cara vem e fala, eu sou a água, entendeu? Eu vou te dar água que sai de mim, uma água viva. O que ele tá querendo dizer com isso? Aí vem Paulo, pouco tempo depois já fala. Ele é o mesmo ontem, hoje e depois. E o cara fala, eu sou a água. Pô, aí a Vívia vem aqui agora e fala, pô, a água é a mesma ontem, hoje e depois. Tipo, o mundo é uma Bíblia viva. É isso aí. A Bíblia é em 3D, pra gente ver a Bíblia ali, entendeu? Ver o cara ali, ver a palavra. Porque as coisas, elas realmente, elas estão aí. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não, realmente é muito mais duro do que a gente, né? A gente já perdeu essa dureza, porque a gente já se entregou pra ele. Mas isso aqui não é uma coisa normal, não, né? A gente conectar tantas coisas assim, elas só podem vir de uma única verdade, né? Porque uma mentira precisa ser sustentada através de muitas mentiras. E uma verdade não. Ela se autossustenta. Ela não precisa de nada. As coisas coincidem com ela sozinho, por acaso. Você descobre uma coisa que acaba calhando naquilo lá. Porque a verdade, ela é autossuficiente. Cristo disse, eu sou a verdade. Ele é autossuficiente, como foi com Moisés. Quando ele viu aquela sarça lá pegando fogo, meu irmão. E aí, quando o fogo acabou e a sarça estava lá do mesmo modo, sabe o que significa? Que aquele fogo que apareceu lá, ele é autossuficiente, que ele não precisava de uma matéria para subsistir. Ele não precisava de nada para queimar. O fogo, para se tornar fogo, ele precisa de algo para queimar. Combustível, né? Um combustível ali. Mas esse fogo, ele era autossuficiente. Como pode? Esse é o Deus, cara. Essa é a verdade. A verdade, ela é autossuficiente. Você não precisa de nada para manter ela. E quando você se depara com as coisas da sua vida, as coisas vão coincidindo com essa verdade, e aí você vai realmente ficando sem saída e falando, cara, esse negócio que me falaram realmente parece que é verdade. É aí que aqueles que não creem começam a crer. Porque eles veem tantas coincidências que não são coincidência, é apenas a verdade. Né? Tem muito disso por aí. E uma das coisas também que fala dessa verdade e dessa expansão da verdade, porque você acabou de citar ali que era um povo pequeno, que tinha escassez de água e que antigamente também não era muito facilitado o acesso à água a ninguém, né? Era até aqui no Brasil, né? Você tinha que buscar água longe, não tinha um encanamento que chegava na tua casa, você tinha que tirar de poços. Eu vou te ajudar aqui. O dia que a Tesla mandar um robô, a gente põe ele só pra ajeitar o microfone. Não, o dia que a Tesla mandar, aí tu vai ter o controle aí, mano. Aí a gente tá saindo, vem aqui sozinho, aqui, ó. Vai me mexer no microfone, me segue. O próprio microfone vai ter isso. A pessoa vai mexer e vai vir atrás. Não, hein? Sensacional. Ó, aí, ó, pros caras aí da tecnologia aí, ó, uma boa dica. Já nem sei mais o que eu ia falar. Não, continua aí, pô. Continua o teu estudo aí. Aí você parou em que a gente deu uma volta aqui quando você leu aquele trecho de Isaías 55, 10, que é... Lembrei. A gente estava falando da escassez, né? Da escassez de água e que hoje a gente tem muito mais isso na nossa casa, mais disponível. Todas as pessoas têm. E assim como na época do Velho Testamento, isso também não era tão facilmente disponível. A palavra não era facilmente disponível. As pessoas não tinham como ler, não tinham estudo para isso, porque muito do que você bebe dessa palavra, você mesmo pode ler
na própria Bíblia, né? Hoje está muito mais facilitado. A gente tem os canais onde as pessoas ouvem, as pessoas têm muito mais acesso a serem alfabetizados e entenderem. Claro. Então vejam que também houve, se a gente fosse olhar o Velho Testamento e o Novo Testamento e olhar o nosso mundo antigo e o nosso mundo novo, né, mais moderno, a gente conseguiria ver também que houve uma difusão maior dessa palavra e uma difusão maior dessa palavra para todas as pessoas de várias formas. Isso aí tem um indicativo aí. Indica que o fim está próximo. Porque ele disse, e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e aí virá o fim. O indicativo do fim das coisas é esse aí que você está falando. De que antes não tinha e agora tem, né? Só um parênteses. Tá muito mais acessível. E se a gente fosse conectar a água que a gente tem hoje, vamos pensar na água em forma de vapor, né? Que é aquela que a gente não enxerga, aquelas gotículas menores. E conectar com aquele fato quando o Cristo diz que deixa pra gente um advogado, que é o Espírito Santo. E o Espírito, como ele disse para Nicodemos, é aquele vento que vem e vai. Você sabe que tá ali, mas você não sabe de onde vem e para onde vai. É esse próprio Espírito que leva as partículas de água, que são os vapores, e espalha por toda a terra essa água, que é a mesma água que está no nosso copo. Não, peraí. Explica essa parte aí, que eu acho que a galera ali tem que entender, que eu acho que é legal isso aí. Explica essa parte que eu achei muito legal o dia que você explicou no outro vídeo, mas para quem não viu o outro vídeo... A hora é agora. A hora é agora. Você falou sobre esse processo da água e que aí como que é o processo que acontece, que é esse ponto que você destacou sobre a palavra aí. E aí a gente volta na palavra de novo, que é isso que você estava contando. Que é quando ela vem para baixo, aí ela sobe. Sim. Como ele falou, ela não sobe para o céu antes de cumprir. Cumpriu lá a coisa, aí ela vai fazer de novo o início do processo. Isso, que seria... E aí tem os rios voadores. Exato. Então, assim, a água, ela tá em 3 estados. Sólido, líquido e gasoso. Então, vou dar um parênteses que a gente não falou naquele outro vídeo. Isso aí. Só que a água, ela é muito simples. Ela é uma molécula que ela tem 1 hidrogênio e 2 oxigênios. H2O. Então, ao contrário, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. E é uma molécula simples. Você tem um hidrogênio ali, 2 oxigênios, e ele forma tipo o Mickey Mouse. Sabe a cabecinha do Mickey? Que é aquela cabecinha, as 2 orelhinhas. Triângulo. Isso. E essa molécula, o fato dela ser sólida, líquida ou gasosa, não tem a ver com ser uma molécula diferente. Só tem a ver o quão próximo ou distante essas moléculas estão umas das outras. Quando essa molécula aí da cabecinha do Mickey Mouse está longe uma da outra, ela é o vapor, porque daí as gotículas ficam bem pequenininhas. Quando ela é líquida, está no nosso copo, as moléculas elas estão mais próximas e elas têm uma força que juntam elas de coesão. São as pontes que são formadas entre as moléculas. E o sólido, eles estão mais próximos ainda, só que ele está tão organizado que ele forma um hexágono. Um pentágono, porque são 5 ladinhos, um pentágono. Pentágono ou hexágono? Deixa eu ver aqui na minha imagem. Hexágono, são 6 lados. É uma figura de 6 lados exatamente simétrica. E essa figura ela vai formando um hexágono aqui, mais outro hexágono, outro e outro. E essa estrutura, por ela estar organizada, ela fica forte. Então, cada vértice desse hexágono tem uma molécula de água e entre o vértice você vai ter só a força de coesão, a força que junta essas moléculas. Então, sabe o favo de mel? É bem parecido. Ele vai ficando... Parece o favo de mel. Então, eles vão se conectando e só o fato dessa proximidade ser simétrica vai dando essa rigidez ao gelo. Então, olha que louco, a gente tem a mesma estrutura, ela só está longe ou próxima. E no caso da água, ela está próxima, mas ela está mais fluida, desordenada. No gelo, não, ela está como um castelo construído, um castelo de cristal, bem construído e perfeitamente arquitetado. Então, olha só, essa é a única diferença dos estados da água, mas ela é a mesma. E é essa própria água que quando ela desce do céu, ela permanece na forma líquida
E aí ela sobe. Por que ela sobe? Porque aquece, aqui tem calor. O sol e o próprio calor que fica represado aqui no planeta vai separando essas moléculas da forma líquida e ela vai subindo em forma de vapor. Então esse vapor sobe das florestas, sobe do solo, evapora dos organismos e vai subindo. Quando ele chega lá na atmosfera, que é frio, quanto mais alto você sobe, mais frio fica. Ela se condensa e ela vai se condensando como nuvem. E qual é o papel do espírito, do vento? O vento, ele carrega, são massas de ar que vão pegando a água que subiu desse exato ponto e levando para outro ponto para que ela caia em outro lugar. Então, a água que evaporou aqui dificilmente vai cair aqui mesmo, porque o próprio vento vai dispersar por várias regiões. No nosso país mesmo, o que evapora da floresta amazônica, sabe quando a gente desce a Serra da Graciosa aqui no Paraná e a gente vê aquele monte de nuvem baixa, aquele vapor de água? É esse exemplo onde todo o calor está subindo, se condensando, e no caso lá da Amazônia, se condensa lá e vem chover aqui no sul. Vai muito longe. Por isso que a gente chama de rios voadores. Porque todo esse vapor de água que foi gerado lá em cima é uma massa enorme, ele vai percorrer uma grande extensão e depois ele vai cair na forma de chuva em outro lugar. Não, mas esse vento aí, ele é muito tecnológico, velho. Que o vento sabe mais que nós, velho. Porque nesse caso aí, como é que o vento poderia saber para onde levar as águas, cara? Tipo assim, como é que acontece esse... Eu acho que isso é tema de um outro podcast. Vamos falar das massas de ar. Não, realmente, porque é muito curioso. Eu fiquei pensando, agora é ignorância aqui, mas vou perguntar. Por que sobe? Eu não sei por que... Porque é leve. Porque é leve. Porque é leve. Então, porque o ar quente, qual que é a tendência? O ar quente sobe e o ar frio desce. Porque tem a ver com quanto mais... frio, mais denso. Mais denso, compactado. Isso mesmo. Ele acaba caindo de volta. Caindo. E quanto mais quente, mais sobe. Por isso que quando você acende uma chama, a tendência é subir. E você vê o calorzinho, dependendo... O balão é um exemplo disso. O balão de ar quente. Então, é por conta do calor. O calor sobe. Curioso, né? Você é de pensar isso aí. Por que sobe, né? Porque alguma coisa tem aí que a gente precisa descobrir. Porque todas as coisas revelam as verdades, né? Que a gente às vezes não... Mas ali subir é uma coisa curiosa. Mas o que é mais legal, e é por isso que eu pedi para você explicar, é que realmente o processo da natureza quer dizer a palavra. Vamos pensar assim, o Pai está no trono, sólido. E aí, Cristo, que era a palavra viva, também em carne e osso, desceu e a gente pôde ver ela aqui, de alguma maneira. Que veio para caber em todos os recipientes. A água líquida vai ser para os gentios, para os gentios, para os judeus, para seja quem for. Penetrar todas as achaduras. Todas, e entrar e se moldar a todos os locais que todas as pessoas, né? É uma água que penetra qualquer corpo. E veja o Espírito que fez o papel, que é o próprio Deus, que é muito louco pensar, porque Deus faz tudo, né? Ele é o vento e ele é a água também. Então, se você está falando dos rios voadores, o vento que leva a água evaporada para tais lugares, a gente pode dizer que o próprio Deus conduz a palavra dele para todos os lugares e que a água, como palavra, caia em toda a terra, né? Isso é muito interessante pensar, né? Eu acho que dentro disso que está sendo falado, você deixar essa água penetrar também na sua vida, né? E porque quem bebe dessa água não tem sede de novo. E é muito importante toda essa explanação que a gente está fazendo aqui sobre a água, né? Mas é muito importante também que você experimente, porque a gente pode dizer aqui como que é estar com Cristo, mas só quando você experimentar
de verdade isso, é que você vai entender o que é que a gente está falando aqui, né? De alguma maneira. Sim, cara. Continue, cara. Não, é isso aí. Eu acho que foi bom isso que você falou. Porque realmente a gente... Isso que você fala sempre leva para esse lugar que é muito legal, que é permita-se beber dessa água todos os dias, né, cara? Não é uma coisa que é uma água que você não precisa dela. Uma vez que você tome, você está direcionado à eternidade. Mas assim como o nosso corpo se alimenta todos os dias, a gente precisa tomar essa água dia a dia, para que essa água também lave as impurezas, né? Porque a água também, ela entra... Diz que se você tiver um copo com uma água cheia de resíduo, se você começar a jogar água pura, limpa, dentro desse copo, ele vai transbordando e as impurezas vão saindo. Você vai enchendo o copo, vai enchendo, e as impurezas é como se ele fosse retirando as impurezas, a outra água que está entrando. Mas aí é necessário, como ele disse, né, Carlos? Em odres velhos não se cabe vinho novo. Então é necessário que você deixe que ele faça tudo novo, para que essa nova água entre e retire os resíduos. Mas os resíduos só estão saindo porque tem água entrando. Essa água limpa, ela vai entrando e vai purificando, vai lavando ali aquele lugar, até que você se torna um copo cheio de água limpa. Mas olha que interessante, ela só limpa quando ela transborda, né? Só quando ela transborda. Porque quando se você só botar um pouco, ela continua... Verdade. Verdade. E você falou dos odres, né? Para quem às vezes não está muito familiarizado com esse termo, era um recipiente de couro, e quando ele era novo, o couro ele é maleável, ele é flexível. E o vinho novo, ele ainda está num processo final de fermentação, que você coloca ele lá, então ele ainda vai precisar expandir um pouco. Então, se você não for um recipiente maleável, flexível, para suportar essa expansão que vai acontecer até o vinho ficar pronto para ser bebido, não tem como, porque aquele odre vai estourar. Por isso que o odre velho, ele já é o quê? Ele é ressequido, ele não tem mais esse poder de elasticidade, de expansão. Então, por isso que o vinho novo tem que estar num odre novo. É um espaço, né? Um espaço na sua mente para que você consiga absorver coisas que você ainda não sabe. Né? Eu acho que quando a pessoa fica pensando que já sabe tudo e está tudo formado, ela fica sistemática, né? E não que o sistema, não que a pessoa sistemática seja uma coisa ruim, mas se ela não tiver esse poder de entender que tem um espaço que ela não compreende, aí ela se torna um odre velho, que não vai conseguir ter essa água nova, né? Essa água cristalina que mata a sede. E tava lembrando, a gente que se batizou outro dia, né? E esse é um momento simbólico, mas ao mesmo tempo muito importante na nossa vida. E é ali que a gente se faz novo. E a gente se faz novo no momento que a gente realmente entrega a nossa vida na mão dele e deixe que essa água transborde, como o Edson falou ali. Mas deixar essa água transbordar é necessário uma entrega. É como se você colocasse o seu copo d'água cheio na mão dele e deixasse que a água dele entrasse. Mas você precisa se entregar mesmo. E essa entrega tem a ver com a sua escolha. Não tem a ver com Deus ser misericordioso ou não. Ele olhar para você ou não olhar.
tem a ver com a sua vontade de se entregar na mão de um pai. E esse dia pra gente foi um dia tão lindo e de entrega. E eu lembro que nesse dia eu escrevi esse versículo aqui. E eu vou ler, que tem a ver com os odres novos. Nesse dia a gente foi feito odres novos. Porque ele transforma o velho em novo. Só ele pode fazer isso. E aí ele diz assim: a partir desse momento, quando você se entrega totalmente e deixe que ele, o oleiro, pegue a massa de novo e forma um novo vaso, pensa naquele oleiro ali, aquela pessoa que faz cerâmica e tá ali de frente àquela máquina moldando o barro e fazendo de novo, ela começando e moldando ela de novo, assim, com a mão toda suja daquilo. Esse é o próprio Deus nos moldando. E aí ele é como se ele estivesse conversando com esse vaso e ele fala: não vos lembreis das coisas passadas, não vivam no passado, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, que logo vai acontecer. E aí ele ainda faz uma pergunta, ele fala: será que vocês não percebem? Você não está percebendo? Está surgindo uma coisa nova aqui. Eu preparei um caminho no deserto, e rios fluirão nos lugares mais áridos. Ele fala: eis que faço uma coisa nova. Esse odre aí está pronto para realmente receber da água que a Vívia trouxe hoje. Essa água que a Vívia trouxe hoje é a água simbólica, porque a água verdadeira mesmo é daquele que fez a água, que é a vida, não é? Quer falar? Não, isso aí. Estou aqui observando e bebendo da água, né? Porque toda vez que a gente está lendo a palavra, a gente também está bebendo da água. E lembrando aqui o início do vídeo, onde a Vivian citou Jó, a gente não sabe o que você está passando e muitas vezes a gente fica procurando o motivo e fica preso em ciclo fechado ali, querendo achar o motivo de alguma coisa que nos prejudicou, nos fez mal, né? E Jó, ele não tinha feito nada de errado. Ele estava sofrendo consequências e não de algo que ele tinha feito. E isso nos ajuda a lembrar de não medir o outro, né? De não ficar julgando, porque a gente não sabe por que cada pessoa está naquela situação. E também não julgar a nós mesmos nessa passagem aqui falando da água e de Jó. Eu acho que é muito importante parar de ficar tentando achar o que cria o problema e ir para a verdade, né? Ir atrás da água que mata a sede de verdade e ali se permitir, na mão do olheiro, ser um vaso novo, ser um odre novo. Então, é como se a gente pegasse essa analogia do copo d'água, né? Do que você acabou de falar e ficasse aqui. Quem jogou terra nesse copo aqui? Foi você? É verdade. Quem sujou essa água aqui? Como se isso fosse resolver, Renato, né? Poxa, olha aqui. Como é que tem uma água suja aqui? Fala sério. Edson, foi você, né? Tô ligada. Foi você, cara, que botou essa água bem suja assim aqui. mesmo, né? Entendeu? Então, assim, não, será que eu não lavei o copo direito? Será que a água da minha torneira eu não reparei que estava suja? O problema continua aí, né? Continua aí. Eu apontei para os outros, depois apontei para mim, mas o problema tá lá. Eu não deixei a água nova entrar. Eu só tô me questionando, ou questionando os outros a respeito disso. Qual a solução, né? E a água tá suja aqui ainda. Como é que vai ser? Eu acho que é joia a gente trazer isso aí, porque
Não é isso aqui que vai tornar a água limpa. Todas essas perguntas e questionamentos, como você está falando, né? É a água nova. É a nova água entrando. Então tá bom. Vou colocar ali para começar a gotejar essa água nova aqui. Daqui a pouco, em vez de gotejar, ela vai correr aqui nesse copo de verdade e transbordar. E os resíduos que estão dentro da água, eles saem por consequência, por acaso. A água limpa começa a entrar e simplesmente os resíduos saem. Exato. Alguém não fica lá com uma colherinha tirando os resíduos. Vamos peneirar, né? Não. Como explica também? E aí, quando a gente crê de coração, essa água, por isso que a gente às vezes fica buscando a solução dos nossos problemas em várias fontes. E as fontes, elas podem colaborar. Mas quando a gente crê de verdade nessa água, essa água, por consequência, o fruto de beber dessa água é que os resíduos sairão. E a água vai se tornar limpa. E a partir dali haverá vida para ser consumida de maneira saudável. E a partir dali vem todas aquelas bênçãos de Deuteronômio 28. Serás abençoado ao sair e ao entrares. Será colocado como cabeça e não cauda. Você tomará emprestado. Quer dizer, você emprestará, não tomará emprestado. Os seus celeiros serão prósperos. Os seus inimigos vão olhar e vão temer a você, porque eles vão ver que o Senhor te guarda. Os vizinhos todos reconhecerão você como um homem que Deus mesmo é que vigia e que cuida. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem, mas isso tudo é consequência. Isso não é o fim, é um fruto. A partir do momento que você realmente consome da água limpa, como está escrito no Salmo 1, que a gente fala tanto, você será como árvore plantado à beira de águas correntes, que dá fruto na estação certa, suas folhas não murcham, e tudo o que faz prospera. Isso é a consequência de estar plantado à beira de água limpa, que corre, assim com essa água que entra, transborda e corre dentro do copo, eliminando os resíduos e fazendo com que você se torne de novo. Por isso que é dito, quando você olha para Ele, o Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, você vai se tornando santo por consequência. O fruto é domínio próprio, o amor, a alegria, todas as coisas que vêm, a perseverança, a paciência, tudo isso é fruto que por acaso você começa a se tornar. Eu acho que lembrando que ela falou da água, né? O calor faz com que a água sobe. O amor, né? Que a gente vai experimentando e vivendo, também faz com que a gente vá subindo. E que a gente vá melhorando os nossos hábitos, vá melhorando no nosso dia a dia. Porque quanto mais a gente segue essa direção e se permite estar nessa direção, melhor a gente vai ficando para nós e para quem está à nossa volta, né? E aí, Vivi? Tem mais alguma coisa aí para você? Mais alguma coisa aí do... Eu gostei disso que o Edson falou, porque na verdade... Desculpa, o Carlos... É que eles se parecem. Um olho no gato, outro no peixe. Mas essa questão do amor, se a gente for colocar como o amor, o calor, que faz com que realmente essa nova água suba em direção aos céus, porque subir em direção aos céus, como você está falando, nada mais é do que ir ficando mais parecido com aquele que nos criou, né? Então, e a gente sempre fala,
Veja como a gente se refere às coisas. Nossa, um coração quentinho, cheio de amor. Então, assim, essa questão, o calor humano, a gente nunca se refere a coisas que trazem esse aconchego de uma forma que não seja quente. A pessoa me tratou com frieza. Me tratou com frieza. É verdade. Me deu um gelo. Então, veja que até na nossa própria lógica de falar as coisas, né, a gente acaba revelando que existem coisas que tratam muito mais profundamente do nosso coração do que a gente imagina. Então, esse se permitir estar nesse calor vai te deixar o que? Leve. E essa leveza vai te fazer subir É verdade. em direção ao céu, como o próprio vapor. A resposta que o Isso Renato tava mesmo, querendo é. ali, Verdade. do subir, porque que sobe. O que, Aí. que sobe? Carlos descobriu. Tá aí todo o tempo. Cara, eu lembrei daquela passagem de Paulo, né? Que ele fala do amor, né? Aí ele fala várias coisas do que é o amor, né? Aquela passagem é muito linda. E Tá em Coríntios, né? é 1 Coríntios 13. Aí ele fala muitas coisas sobre o amor, que foi o que você citou. Uma das coisas que ele fala é isso aqui, ó. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade, no próprio Cristo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí, bem no finalzinho, eu vou deixar para vocês lerem aí. 1 Coríntios 13, versículo 1 em diante. Mas bem no finalzinho ele fala assim: sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Segue o amor e exercei com zelo os dons espirituais, especialmente o dom da profecia. Mas aí, realmente, né? Vai dando andamento aí, né? Acho que é bem legal das pessoas lerem, porque vai dando andamento. É isso, eu acho que o Carlos tem razão. Vocês estavam falando sobre o que é quente, né? E eu tava pensando, às vezes a gente tá orando e a presença de Deus vem e a gente sente um quente em nós também, né? Às vezes você sente o seu coração aquecido mesmo, você sente uma coisa assim por dentro mais fervendo em você, né? Lembra do caminho de Emaús? É verdade. Que no final eles falam, nós Lembra não que o nosso sentimos coração se queimava? Aham. É verdade, hein? Nossa, boa. E aí foi exatamente o que fez com que eles se encontrassem com a água viva. Foi exatamente o que evaporou neles, né? O calor da água do Cristo neles fez com que eles se elevassem, enxergassem e falassem: aqui está tudo que eu procurava. Nossa, amor mais Cristo é igual a vapor. É melhor, amor mais Cristo é igual a elevação, né? Vapor A que elevar. sobe. Mas fazer várias aí. é sim. É isso, então. É isso. Acabou aí o seu. A sua. Eu acho que a gente faz um terceiro depois. Né? Que tem muita coisa. Tem bastante coisa ali, bastante coisa legal, né? Que a gente pôde ver nos bastidores aqui. E faltou muita coisa ainda. Mas essa do amor eu acho que foi a cereja do bolo, como dizem. Que o amor esquenta. Que o amor esteja entre nós, mas mais do que o nosso amor. Mas o amor daquele que nos amou primeiro. O próprio Cristo. Que veio, nos amou porque amava o Pai. E que a gente aprenda a amá-lo
para que aí a gente ame a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos vizinhos, aqueles que estão trabalhando com a gente e aqueles que são desconhecidos, e que a gente aprenda a amar todas as coisas dele, a criação, as revelações, a sabedoria dele, a água que vem dele, porque todas as consequências se chegam a nós através de aprender a amar a Deus. Então, deixo aqui como forma de oração para vocês, que o amor de Deus purifique todos os resíduos que estão em vocês, em nós, e que esse amor seja físico, real, que ele eleve a sua alma até o trono onde Cristo está assentado à direita do Pai. E que você possa descansar e ter a sua vida com plena paz e alegria dele. E que as bênçãos de Deuteronômio 28 possa entrar na sua casa, com seus filhos, na paz que está no ar, pelo próprio Espírito do Senhor e no nosso peito, que tudo se transforme e que seja feito tudo novo todos os dias, pela mão daquele que é, que era e que é eternamente. Obrigado. Obrigado, Vivian. Imagina, eu que adorei estar aqui com vocês hoje. Valeu, Carlos. Valeu. Valeu, edição. Valeu, gente. Valeu. Fique com Deus até o mais. próximo sábado às 7 horas está aí. Que Deus os abençoe. Que nossa semana seja muito boa. Bom finalzinho de sábado. Amém.